mas o que vale para o fornecedor mesmo é o pagamento. Antes de ler o edital, eles querem saber se paga bem. Se o governo ele quer ampliar o número de interessados em participar das licitações, ele primeiro tem que começar a pagar em dia, né? E a gente precisa realmente tirar o foco da licitação e focar na execução. Que é um benefício que a nova lei de licitação hoje permite, que a administração antecipe o pagamento para o particular, né, dentro de um contexto de buscar mais vantajosidade. Participando de um grupo de WhatsApp, uma pergunta de um fornecedor que eu achei interessante, que eu queria colocar aqui na banca. Quando o governo federal ele implementa uma plataforma chamada antecipa.gov, a gente tem que fechar a sala e apagar a luz. O que a gente percebe na prática são editais muito genéricos, que não trazem um aprofundamento e na prática é uma situação muito constante. Se eu fosse o contratado, no menor tempo possível, eu trocaria aquele objeto, substituiria aquele objeto, para aí sim eu liberar a nota fiscal inteira. Tenho que trazer dispositivos para garantir que eu vou fazer esse pagamento, mas vou receber. Caso eu não receba, como que eu posso reaver aqueles valores? É interessante nós termos como parâmetro o artigo 40, inciso 1 da nova lei de licitações, que dispõe que as contratações elas tomarão como parâmetro aquisição e pagamento semelhante ao do setor privado. Então é fundamental que o licitante ele peça os esclarecimentos, porque o poder público precisa apresentar as respostas. Então a gente precisa realmente que os fornecedores se atentem aos seus direitos, porque falta informação por parte deles, mas vamos fazer o nosso trabalho de casa, vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos realmente brigar pelos nossos direitos. Está no ar o quarto episódio da Banca do Licitante, que tem o objetivo de trazer casos concretos para que você, licitante, possa praticar aí no seu dia a dia. E hoje o tema, na minha opinião, é um dos mais importantes para quem é licitante, para quem vende para o governo, que é pagamento, que é o que interessa. Hoje, na mesa da Banca do Licitante, nós estamos com Priscila Vieira, ela que é advogada especialista em licitações e contratos administrativos, com mais de 15 anos de experiência como pregoeira e atuando como advogada na área privada também com muita experiência. Ao lado da Priscila nós temos Anielo Parziale, advogado, consultor e professor de Direito Administrativo, autor do livro Sanções Administrativas nas Contratações Públicas. E ao meu lado direito nós temos Antônio Lima, que foi pregoeiro, é diretor-geral do Departamento de Licitações e Compras, graduado em Engenharia da Produção. Ao lado do Antônio Lima nós temos ele, Tiossi Júnior, diretamente de Maringá, advogado, parecerista e mestre em Direito. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo preparado? Ótimo. Preparado? Perfeito. Eu quero só começar, eu vou começar primeiro as damas, Priscila. Você que veio aqui a brilhantar a nossa banca. Pagamentos. Primeiro, por que é tão importante esse tema? E quais são as impressões que você tem sobre pagamentos, que tem uma novidade na nova lei, tem uma cronologia lá de pagamentos, que também não é tão novidade assim, que já era falado anteriormente, mas agora de forma mais enfática, né? E por que esse tema ele é tão relevante para o licitante? Nossa, primeiro que o licitante, primeiro vou cumprimentar a banca, a nossa banca aqui, né? Prazer. Tá todo mundo de preto, no caso. Eu vim aqui logo de rosa, né, pra bancar a banca. Mas na verdade eu não esperava menos que isso. Cumprimentá-los, já são amigos, queridos, muito próximos. Prazer é o nosso. E me sinto lisonjeada pelo convite, mais uma vez. E pagamento, acho que é um dos assuntos assim que os licitantes eles ficam logo, né, de olho, querem saber. Aliás, é uma das condições, vamos dizer assim, que eles já tentam estudar na licitação, no órgão, para saber se os pagamentos estão sendo feitos, se os órgãos pagam em dia. Então, é um assunto que eu diria, antes de ler o edital, eles querem saber se paga bem, né? E a administração pública, infelizmente, tem já vamos dizer assim, um histórico, obrigada, um histórico de má pagadora. Então, é complicado, porque quando um licitante ele aposta numa licitação e aposta num bom sentido da coisa, né? Ele quer participar, ele quer fornecer, ele quer prestar aquele serviço, ele não só está querendo crescer, né? Mas também receber. Ele quer fornecer, ele também quer receber.
Então, esse é um assunto que veio na nova lei de licitação. Gostei muito do que eu li, embora você disse, a ordem cronológica de pagamento, ela já é um assunto da 8.666, você tinha que cumprir a ordem cronológica, muita gente fica se perguntando, e aí, o que seria a ordem cronológica de pagamentos? É difícil de fiscalizar, embora tenhamos os portais de transparência, é muito complicado, você entra no portal de transparência e não consegue saber, isso é a ordem cronológica, isso não é, essa informação é difícil também de conseguir no órgão. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades das empresas licitantes na hora de ler essa cláusula, de ler esse artigo, esse dispositivo na lei, na nova lei de licitação e perceber que não é tão fácil assim, né? Então, o pagamento realmente é um assunto que eu acredito que é um dos mais importantes, né? Para os empresários, para saber que eles têm direito ao pagamento, e agora a nova legislação, acredito que vem com uma novidade, no sentido de salvaguardar esse direito, de fazer previsões mais consistentes à realidade, como, por exemplo, não definir qual seria o prazo de pagamento, porque antes, ao definir na 8.666, ela acabava fechando muito um prazo que não se aplicava a todos os órgãos. Então, e os órgãos acabavam copiando e colando o que estava na lei, né? E agora não, eu acho que com um prazo mais aberto vai ser mais condizente com a realidade de cada órgão. Você vai pagar realmente, né? E temos também algumas situações na lei que traz suspensão por parte do contratado em relação à falta de pagamento. E, então, eu acho interessante essas cláusulas que vêm para apoiar nesse momento o licitante, ele não ficar tão de fora. Aliás, muitas cláusulas, acredito que muitos dispositivos normativos vieram para ajudar o licitante nesse sentido. Então, nós temos, no geral, essa situação e que eu diria que, dessa vez, há uma luz no fim do túnel. Muito bom. Eu poderia destacar, né, entre as principais inovações, vamos dizer assim, no pagamento, ele trouxe mais clareza na questão da cronologia do pagamento. Então, como ele tem que demonstrar isso, apesar de não ser novidade, a 8666 já trazia isso, mas não trazia com clareza procedimental como que deveria se dar isso no portal. Um outro ponto é o quanto eu ainda sou obrigado, abre aspas, fornecer ou prestar o serviço sem receber. Que na 8666 nós tínhamos ali 90 dias que eu teria que manter aquele contrato ainda que há um atraso, e dentro da nova lei isso foi reduzido em 1 mês. Então agora nós temos 60 dias que eu tenho que manter o fornecimento ou a prestação do serviço ainda que houver atraso no pagamento. Um ponto que eu quero destacar aqui é que esse atraso ele pode se dar em alguns casos por culpa do fornecedor. Então ele tem que ficar atento a isso, porque quem que tem que dar o motivo do atraso tem que ser o órgão público para ele poder aplicar este ponto da lei. Tá? Então, pode acontecer que o fato do atraso, a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, né? A nota foi glosada, não pagou toda a nota e ele pode entender que ali houve um atraso, ou ele tem alguma divergência naquela nota que ele emitiu, ou até mesmo no processo de entrega, que acaba atrasando este pagamento. Então, nestes casos, quem deu causa ao atraso foi o próprio fornecedor. Nesses casos, ele não pode recorrer a este ponto da lei, tem que ficar muito atento. E aqui já trazendo uma visão que o Rafael Ícaro, ele fala muito, que é não simplesmente envie a nota e fique esperando acontecer. Né? Fique sempre em contato, preposto, sempre em contato com o órgão público para verificar essa questão do pagamento. Muito bem, Anielo. Qual que é a sua impressão aí sobre pagamentos e principalmente referente à nova lei? Bom, Bruno, primeiro boa tarde a todos. Bom, boa tarde. Pode parecer curioso, mas no âmbito das contratações públicas é obrigatório o pagamento, né? A gente olha para algumas administrações dentro dos seus contratos públicos, parece que não há essa obrigatoriedade, né? Então, a administração recebe o bem, tem o serviço prestado, recebe a obra, mas na ocasião de realizar a contraprestação pecuniária, né, um Deus nos acuda.
O contratado liga para o gestor do contrato, liga para o fiscal do contrato, depois da obra, do serviço, do objeto recebido, ele fala o seguinte, olha, tenho que ver lá em finanças, né? Sem prejuízo da administração ser única, né? Então, há essa grande problemática. O serviço, ele tem que ser pago, né? Se a administração pública quer receber alguma coisa de forma gratuita, ela tem os caminhos. Ela edita um decreto de credenciamento de prestação de serviços gratuitos e sempre vai ter algum particular que quer ajudar a administração de alguma forma. Agora, no âmbito das contratações públicas, agora por meio da 14133, é sério, tem que pagar no prazo pactuado ali, fixado no edital, porque, veja, se fala tanto em segurança jurídica, né? A nova lei de licitações sendo editado dentro de um contexto de se trazer um melhor ambiente de negócios, né? A nova lei de licitações ela está dentro do contexto de um projeto que se chama Agenda Brasil, de criar mais mecanismos da iniciativa privada, participar dos negócios públicos. E aí, veja só, se cria, né, tanto um contexto teórico de lei, de políticas públicas, mas lá na ponta, quando você leva o contrato, presta o serviço, eu tenho a dificuldade de receber, né? E, infelizmente, o licitante, ele tem que, ou melhor, o contratado, ele despende um recurso para iniciar a execução do objeto. Ele não tem uma antecipação de pagamento, que é um benefício que a nova lei de licitação hoje permite, que a administração antecipe o pagamento para o particular, né, dentro de um contexto de buscar mais vantajosidade. Mas a regra é o particular se descapitalizar, executar a obra, comprar o bem, prestar o serviço, e só depois ele vem e faz e recebe esses valores. E o contexto, inclusive, da gente estar discutindo isso na banca, é trazer um holofote para essa questão. Se o governo ele quer ampliar o número de interessados em participar das licitações, ele primeiro tem que começar a pagar em dia, né? E ele pagando em dia, ele amplia o universo de competidores e ele reduz aquela gordura que tem no preço do que ele próprio está pagando, né? E é aquela discussão, um litro de leite no açaí, no atacadão, custa R$4. Numa licitação, o litro de leite acaba custando 6 ou 7. Por quê? Porque sabe que o contratado... compensar esse período que exatamente, de ele vai inadimplência, né? Já conta, quer dizer, acaba elevando o preço. Sim. A gente tem reverbera de uma forma muito ruim para a administração, né? Porque sabendo que é má pagadora, sim, o licitante aumenta esse valor para compensar o tempo que ele vai ficar sem receber. Lógico, ele não vai ficar com a corda no pescoço sozinho lá aguentando, né? E é interessante que você falou sobre a ordem também, a gente está falando muito sobre ordem cronológica de pagamento. Existe o dispositivo penal que é crime você alterar o pagamento, alterar a ordem de pagamento, né? Reclusão de 4 a 8 anos, em relação àquele agente que realizou aquela conduta. Então, veja que é algo muito grave, né, para a licitação, para a nova lei de licitação. Esses dispositivos todos foram para o Código Penal. Então, é crime e assim a gente deve enxergar como algo, eu gostei quando você falou em relação ao ambiente íntegro, aquele ambiente confiável que você precisa também construir para que os negócios venham, para que boas empresas compareçam às licitações e eu não tenha uma seleção adversa desse mercado, que eu tenho uma seleção que os ruins vêm prestar serviço, vêm fornecer, né, e afastam as boas empresas. Então, acho interessante também a gente pegar por esse lado, porque a gente tem a sensação de que vai participar de licitação, mas olha, cuidado, viu? Não vai, talvez nem receba. E fica por isso mesmo, assim. Hoje, acho que foi ontem, eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse que se descapitalizou, forneceu, infelizmente para um órgão do Pará, forneceu R$109 mil. Nossa. Até agora ainda não recebeu, já faz mais de 100 dias que não recebe. E aí ele falou para mim, Priscila, pode até parecer pouco, mas eu sou uma pequena empresa. Sim. Isso está sendo péssimo para mim. Eu estou realmente muito preocupado, já não durmo mais. E aí a gente começa a olhar que a situação é bem realmente complicada para quem quer apostar e a participar de licitação e, ao mesmo tempo, não ter essa segurança. E a intenção é que, cada vez mais, a gente promova esse ambiente seguro para que essas empresas participem de licitação.
Bem, Tiassi. E aí, Tiossi? Boa tarde a todos, uma alegria participar desse grande Boa tarde. debate. E, sem sombra de dúvidas, é uma temática que impacta diretamente na administração pública, nos fornecedores e principalmente na sociedade. O que eu tenho percebido ao longo de anos é que a licitação, infelizmente, se tornou um fim em si mesmo. Está todo mundo preocupado com os requisitos de habilitação, por declarar quem será o vencedor, porém, a partir do momento em que uma empresa é declarada vencedora, parece que o contrato tem vida própria. A administração pública geralmente já começa a pensar na próxima contratação. Então aí entra uma questão de fiscalização e gestão de contratos, mas o que vale para o fornecedor mesmo é o pagamento. Quando ele pensa em participar de uma licitação, ele está pensando no pagamento. A gente vive em um país capitalista. As empresas, elas buscam o lucro a todo momento. Então eu penso em licitação, na qualidade de fornecedor, Bem, né? eu quero pensar no pagamento, eu quero receber. A contraprestação, ela tem que ser adequada. Da mesma forma em que eu, poder público, exijo o cumprimento da execução do objeto em um prazo já estipulado no instrumento convocatório, o pagamento também deve respeitar. Mas eu percebi uma timidez muito grande por parte do legislador nessa etapa de pagamento. Obviamente, tivemos mudanças, tivemos novidades, está muito melhor do que existia no âmbito da 8666, mas parece que o legislador começou com uma intensidade muito forte ali na fase de planejamento, com estudo técnico preliminar, matriz de risco, plano de contratações anual, termo de referência, pesquisa de preço, e daí conforme a lei vai avançando, ele vai ficando cansado. Tanto é que chega na etapa de documentos de habilitação, é mais do mesmo. São os mesmos requisitos da 8666. Agora chega na parte de contrato, parece que ele falou, vamos publicar essa lei logo, porque a gente não aguenta mais se debruçar sobre esse projeto de lei. Então, não tivemos grandes novidades. Mas fato é que nós temos que enxergar uma contratação pública como uma via de mão dupla. É um ganha-ganha. Não adianta a administração pública se apegar às cláusulas exorbitantes, achar que ela está num patamar acima do licitante, que as coisas não vão fluir. O licitante ele não vai ficar no prejuízo. E daí depois nós temos contraprestações que estão inadequadas, nós temos serviços que não condizem com aquilo que foi contratado, marcas que são diferentes das licitadas, quantidades que não são as mesmas que foram empenhadas. Por quê? Porque ninguém vai ficar no prejuízo. De alguma forma, o licitante ele vai buscar reduzir ou minimizar esse prejuízo. Então é fundamental que nós tenhamos esse ambiente íntegro e confiável que foi disposto aqui nessa mesa, porque tem previsão expressa na lei, está lá no artigo 11, parágrafo único. É um dos objetivos da nova lei de licitações, tornar um ambiente íntegro e confiável. A integridade e a confiabilidade deve ser mútua, deve caminhar lado a lado, administração pública e empresas. E a gente precisa realmente tirar o foco da licitação e focar na execução. Porque eu acredito que a grande corrupção, ela acontece na etapa do pagamento, na etapa de execução. Então nós precisamos realmente de uma atenção, de trazer esse debate, de trazer experiências, porque aí sim nós teremos uma verdadeira virada de chaves. Se a gente ficar ali só falando de habilitação, de planejamento, do que vale tudo isso se lá na ponta não tem efetivo pagamento, não tem a fiscalização adequada, não tem a gestão do contrato. Então acho que chegou o momento de nós darmos um passo realmente nessa direção, porque a partir do momento que principalmente os órgãos de controle tiverem uma sensibilidade, um olhar mais atencioso ao pagamento, aí sim nós teremos um serviço digno, que a sociedade realmente estará satisfeita. Muito bom. Vou colocar uma questão aqui, bem interessante que o Tiossi diz, no tocante à garantia de integridade, à segurança jurídica, a criação de um ambiente sadio. Porém, o que a gente vai observando é a contramão. Então, quando o governo federal ele implementa uma plataforma chamada antecipa.gov, a gente tem que fechar a sala e apagar a luz. Porque, veja, para mim é uma institucionalização do atraso de pagamento. Ou seja, eu crio uma plataforma que aquela pessoa que tem o empenho se cadastra e recebe de forma antecipada aquele recebível com desconto. É o Brasil. Então, o que acontece? Veja, hoje a gente vive a época da informatização, você tem que fazer a reserva orçamentária, você tem toda uma automatização da administração pública. Isso não poderia ocorrer de forma automática?
executou, mediu, emitiu a nota, já vão viabilizar o pagamento. O recurso ele já está reservado por meio do empenho, mas não, é 30, 60, 90, né? 86 é 90 dias que o particular ele tem que aceitar o atraso. E muitas das vezes, quando ele recebe sem a correção monetária do seu pagamento, né? Então, assim, muita coisa tem que evoluir. Como o Tiossi disse, eu fui secretário de Assuntos Jurídicos e eu falava para o meu pessoal, vamos... A primeira produção da lei é do início até o fim e a segunda, vamos começar do fim para o início. Porque é isso, você vai dedicando a sua energia para o início daquela propositura e chega no final você não consegue enxergar mais nada. E aí eu dou um exemplo para te mostrar como o que você falou é correto. Os erros da 8666 continua, Priscila, na 14133. Exemplo claro, a lei continua não fixando a data de defesa prévia da extinção dos contratos administrativos. Um assunto tão importante que a 8666 não traz e a 14133 não fixa. Deixou-se para um regulamento, mas, deixar para um regulamento tratar de matéria extintiva de contrato é algo extremamente horroroso, porque fica na mão do dirigente, do prefeito, fixar os contornos do processo extintivo, que é você colocar de forma antecipada o fim do contrato. Situação que você exponencia o prejuízo do particular. Então, assim, a lei está em prática. Tomara que todos esses regulamentos venham criar um melhor ambiente sadio, né? Porque se fala tanto em aumentar a competitividade, mas tem muito empresário que quando passa na frente da prefeitura muda de calçada, né? Então é uma coisa maluca. Mas eu acho que o que foi colocado aqui para início dessa conversa de pagamento, a gente já situou o problema, né? Então, acho que a partir daqui a gente vai poder desenvolver, mas o que fica claro é que a lei é nova, mas ela contempla os seus velhos problemas, né? Fazendo um paralelo do que o Tiossi disse, até para a gente ter um resumo aqui desse primeiro bloco, vamos chamar assim, é como o casamento, né? Quando você começa a fase de namoro, você leva para jantar, sai, investe muito tempo, muita energia. Depois que você consegue, casa, aí a coisa lá desanda. Acomoda. Principalmente o homem, né? Principalmente o homem. E esse é o grande problema dos relacionamentos, né? E aí o que acontece? A nova lei não é tão diferente assim. Não teve nenhuma, pelo que eu entendi, aqui o debate, faltou uma energia maior nessa fase, que na verdade é a mais importante. Porque assim, são dois grandes tabus que a gente precisa ultrapassar. Quando a gente aborda alguma empresa que nunca participou de uma licitação, geralmente eles já sabem, mas não querem participar de licitação, por dois motivos. O primeiro, porque é tudo carta marcada. Eu não vou perder o meu tempo, dispor da minha energia para participar de algo que eu não vou levar, porque já tem os potenciais vencedores. E o segundo ponto eu vou prestar o serviço, eu vou quebrar, eu não vou receber. Do que vale eu dispor da minha energia, entregar o meu produto e não receber? E daí, novamente, volta a questão da falta de energia do legislador nesse ponto essencial que é o pagamento, porque isso desestimula os bons empresários, afasta as empresas que têm uma boa logística, que têm uma marca competitiva, que têm produtos de primeira linha e abre margem para que a picaretagem entre no mercado. E é por isso que os bons fornecedores não conseguem fazer aqueles preços que bate o olho e fala, mas isso é inexequível. Mas é inexequível por quê? Porque alguma manobra vai ser feita lá durante a execução contratual, porque no prejuízo ele não vai ficar. Então, de fato, faltou essa energia, porque muita empresa não participa de licitação por conta do pagamento, porque ela ouve aos quatro cantos que o poder público não paga. Concordo e assina embaixo. Quer complementar alguma coisa? Não, eu sou mais otimista, vamos dizer assim. Eu vejo você quieto, fica à vontade. Aqui, a banca, né? É a banca, fica à vontade. Não, eu estava até procurando aqui na própria lei, tô com a lei aberta, que eu não sou boba nem nada, né? Não decorei todos os artigos até agora. Mas, veja bem, eu sou um pouco mais otimista em relação à nova lei de licitação, principalmente quando ela deixa claro que o regulamento vai tratar de certas questões que são mais atinentes ao órgão, né? Porque, afinal de contas, quando você começa vamos dizer, a delimitar demais na lei, que é uma norma geral, você não consegue
muitas vezes, chegar na realidade de cada órgão. Nós temos Brasis, né, dentro de um Brasil. Então, a gente, principalmente quem vai andando pelo país, assim, né, indo de prefeitura em prefeitura, tem treinamento. Às vezes as reclamações são as mesmas. Eu até brinco com eles. Vocês estão licitando igual quando, na época que eu licitava. O que é isso? E aí eu brinco, 1993 que vocês estão, mas eu sou mais, no caso assim, mais otimista, porque eu acredito que quando a lei traz, por exemplo, alguns dispositivos no contrato a respeito da possibilidade do contratado requerer uma suspensão, por exemplo, em razão de atraso, eu já acho que foi uma mudança, pelo menos um passo, talvez não tão enérgico como o Tiossi comentou aqui, isso eu tenho que concordar com ele, mas pelo menos um passo que eu acredito que seja, sim, importante, porque você abre a possibilidade dos órgãos regulamentarem nesse sentido, sabe? De esmiuçar melhor a lei, detalhar melhor a lei. E também fiquei um pouco, assim, refletindo sobre o que você falou do Antecipagov. Que o Antecipagov, eu vivenciei muito isso com vários clientes meus que me pediram auxílio em relação ao Antecipagov. E e no início eu fiquei bem assim, reticente mesmo. Disse, isso aqui é meio estranho, vai receber antes e tudo, mas vai pagar juros, porque são os bancos que intermediam, né, aquela relação, para antecipar o valor ali do contrato, do futuro contrato. Mas eu fiquei depois vendo a situação de pequenas empresas, por exemplo, como essa que eu acabei de falar, que tem um débito de R$109 mil e que já se passam mais de 100 dias. Veja, se nessas situações que esses meus clientes me procuraram, quando você faz um Antecipagov, para eles é o melhor dos mundos, dada a situação que nós temos de atraso, né? E a gente não vai mudar o país da noite para o dia por causa da lei, da nova lei. Então, é fato que, diante de algumas situações, as pequenas empresas elas precisam também de um impulso. Pelo menos um impulso inicial de um fôlego financeiro inicial do contrato aqui. Entendeu? Então, acredito que acho que é um programa interessante. Para algumas empresas, eu acho que é interessante. Antes de entrar no primeiro tópico dessa banca que vai tratar o assunto de pagamentos, nós temos um recado para você. Nos dias 19, 20 e 21 de julho, acontecerá a segunda edição da Convenção Nacional dos Licitantes. Para você que está acompanhando, já vende para o governo ou quer se aperfeiçoar nesse tema, a nova lei na prática com licitantes 2023 foi feito para você. Garanta já a sua vaga. Quero colocar então o primeiro tópico na mesa, retenção do valor da multa de pagamento não estando no processo administrativo concluído. Quero começar por Aníbal. Bom, Bruno, é o seguinte, não há essa possibilidade de retenção de pagamento quando do início de um processo licitatório, tá? Eu vou explicar um pouco melhor. Principalmente nas situações de obras, o que é comum os fiscais realizarem? Eles, sabendo que há algum pagamento dentro de uma perspectiva, ou seja, o licitante executou, foi realizada a medição e há um pagamento em processamento. Dentro desse meio termo, é verificada uma incursão no comportamento infracional, ou seja, o particular executa parte do objeto. E aí, o que é comum as administrações realizarem e o que é proibido? Dentro dessa perspectiva de um futuro pagamento, o fiscal do contrato já conversa com a tesouraria no sentido de reter o pagamento. Por quê? Concluído o processo sancionatório que vai desencadear em uma multa, a administração pública já faz uma compensação daquele recurso que o particular ia receber no segundo momento com o valor da multa aplicada. Isso não pode. O que tanto a 8666 como a 14133 permite é o desconto do valor da multa no momento em que o processo sancionatório está concluído. Veja, dentro desse expediente que ele é proibido, eu nem concluí o processo sancionatório e eu já puni o particular porque eu descontei ou eu retive pagamento dele. Poxa, isso não pode, porque inexecutar o contrato é comum e eu posso justificar no processo sancionatório. Então eu estou antecipando uma punição do contratado. E aí, veja só, o processo sancionatório,
recai todos os princípios constitucionais lá do artigo 5º, né, que são as garantias fundamentais. E lá fala que lá há um princípio que é o princípio da presunção da inocência, que se aplica nas sanções administrativas. Ou seja, enquanto o processo administrativo não for concluído, né, conclusão essa que se dá ao fim do processo, da fase recursal, não há que se falar em prejuízo ou imposição de multa. Inclusive, isso já bateu lá no STJ, o STJ falou assim, não, você tem que pagar, é proibido reter qualquer valor. Agora, se no final do processo sancionatório o particular tiver algum recurso já disponível, já liquidado, aí sim eu posso descontar. Então, reter é proibido, mas descontar não. Mas esse desconto é só no final do processo. Tá? Então, esse é um expediente que tem que ficar no radar dos contratados, porque há decisões do STJ, a doutrina já trata dessa questão, e muitas das vezes esse desconto prejudica muito o fluxo financeiro da empresa. Você consegue dar um exemplo na prática de como que isso funciona, um fornecedor? Só para a gente ter isso desenhado? Por exemplo, eu estou executando pavimentação asfáltica. Tá? E aí eu encaminho eu executo um determinado quantitativo, tá? O fiscal ele vai, no momento da medição, ele identifica que há uma inexecução. Ou seja, essa inexecução contratual, ou seja, eu não executei algo que eu tinha que realizar dentro daquele cronograma físico-financeiro. A partir desse momento, eu já tenho ali uma suposta infração administrativa, que é a inexecução contratual. Neste momento, o fiscal já conversa com a tesouraria e fala o seguinte, ó, segura o pagamento, que eu vou instaurar um sancionatório, tá? E na conclusão do sancionatório, eu já quero descontar o valor da minha multa desse recebível. Então não pode. Se eu tenho um valor a receber aqui, eu já tenho que liberar e o processo sancionatório ele corre normalmente. Ok? No final, eu vou aplicar a multa e vou solicitar que ele recolha esse valor de forma amigável. Agora, se passado 1 ou 2 meses ele tiver um novo recebível, aí sim eu posso descontar, porque eu concluí o processo sancionatório. É muito importante trazer esse ponto, né, Anielo? Porque a instauração de um procedimento administrativo para apurar eventuais falhas, isso pode ser feito a qualquer momento e a empresa pode comprovar, por exemplo, que o fato que originou o não cumprimento do contrato foi iniciado pela própria administração. E neste caso, como que ele vai punir o particular, sendo que ele deu caso a inexecução contratual? Então, realmente eu concordo, não deve reter o pagamento, não existe ali expresso na lei, você tem que reter o pagamento até o fim dado o procedimento administrativo. Essa retenção, Bruno, muitos órgãos acabam chamando de uma retenção acautelatória, como se fosse para garantir o pagamento dessa penalidade, né, pecuniária lá na frente. Então, alguns órgãos realmente praticam demais esse tipo de retenção, visando que há um crédito, né? Isso. E, inclusive, eu já peguei uma situação dessa, que a gente, infelizmente, teve que entrar com mandado de segurança, em razão da retenção de uma multa que, somada, era mais de 2 milhões de reais. Então, a empresa não deram um efeito suspensivo para a defesa, né, para o recurso, porque muitas desses processos sancionatórios, eles não têm efeito suspensivo da defesa e do recurso. Então, é interessante porque eles acabam realmente retendo um valor considerável, né, daquele pagamento, ou então até, já traria uma outra questão, finalizar o contrato, o licitante, o contratado receber e ele ficar pendente uma multa. Ele não pagar uma multa. Sair daquele contrato, né? Já executou, já recebeu e não pagar a multa. Inclusive, até estou com a lei aberta, como eu disse. Tem um artigo 163 que fala da reabilitação do licitante ou contratado, que diz que, cumulativamente, eu preciso garantir que houve a reparação integral do dano causado à administração e o pagamento da multa. Então, se ele deixou algo pendente lá, ele não consegue se reabilitar, né? E tem outras cláusulas aqui, outros incisos, na verdade, em relação à reabilitação. O que tu achas disso, Chelsea?
Você está me olhando. É um tema que a gente precisa refletir bastante, porque dependendo da forma que a gente conduz ou que a gente afirma determinadas situações, pode induzir ao erro na interpretação. No seguinte sentido, o pagamento ele faz parte das etapas de uma despesa pública. Isso está lá na Lei 4.320 de 1964. Então, são 3 etapas. Primeiro, é o empenho, depois é a liquidação, onde, de fato, um servidor público atesta o devido cumprimento para depois o pagamento. Porque muitas vezes pode dar a impressão que eu vou lá, entrego um objeto e mesmo que o objeto não esteja de acordo, eu tenho o direito de receber. E não funciona bem assim. Eu licitei um produto A, vem lá a empresa e entrega um produto B, totalmente em desconformidade. Aquele objeto não será liquidado e não vai surgir para o licitante o direito de receber aquele pagamento. Então, essa questão de retenção ela tem algumas variáveis, porque pode ser que o licitante não tenha adimplido com o mínimo necessário. E o fato de ter entregue qualquer objeto não significa que ele vai receber. Isso daí não vai ensejar o locupletamento ilícito da administração, enriquecimento ilícito da administração. Porque não condiz com aquilo que foi licitado. Sim. Então, é interessante que os editais e as minutas de contrato e ata de registro de preço tragam com uma maior clareza quais serão os critérios adotados para aferir, de fato, a entrega. A lei dispõe sobre a entrega provisória, sobre a entrega definitiva. Muitas vezes, a empresa vai lá e terceiriza através de uma transportadora que ela vai entregar o objeto. A transportadora, ela não sabe se aquilo que está sendo entregue é o que foi licitado. Ele é apenas um meio para entregar aquele objeto. E daí o poder público recebe um objeto totalmente desconexo com o que foi licitado, e daí ele se vê na obrigação de pagar para depois instaurar um processo para apurar a responsabilidade. Então não é bem assim, né, nessa literalidade. A gente precisa realmente que os editais tragam a clareza como se dará essa mensuração, essa avaliação, prazo para entrega provisória, prazo para entrega definitiva, para que daí surja o direito do licitante em receber aquele objeto. Mas é fundamental que o poder público ele haja também com, né, um dinamismo, para que ele tenha os procedimentos padronizados, porque o licitante ele não pode ficar à mercê ali também, dependendo do poder público para liquidação. E eu vejo, Nielo, que no âmbito das obras públicas, principalmente quando recebe recursos de convênios oriundos de estados e da União, existe uma morosidade muito grande. A empresa vai e executa uma etapa daquele cronograma e daí, em tese, consta lá no edital, prazo de pagamento em até 30 dias. Tá, mas esse em até 30 dias é a partir de quando? Sim. Eu executei agora. Tá, mas a liquidação pode ser que ela demore 30, 60, 90, 120. Daí, só quando for liquidado que vai surgir o prazo, o direito ao pagamento. Então, é necessário, né, uma reprogramação de tudo isso para que exista essa clareza. E para isso é fundamental que o licitante entre com pedidos de esclarecimento. Porque o que a gente percebe na prática são editais muito genéricos, que não trazem um aprofundamento e, na prática, é uma situação muito constante, é rotineiro esse tipo de atraso, esse tipo de retenção. Então, é fundamental que o licitante ele peça os esclarecimentos, porque o poder público precisa apresentar as respostas. Bruno, tem algo interessante nisso, que é o seguinte, normalmente, os órgãos eles não regulamentam esse procedimento administrativo sancionatório. Esse procedimento administrativo que gera uma multa. Então, o que acontece? Como fica muito genérico, eles abrem só o prazo para ampla defesa, dão realmente o direito ao contratado de se defender, e a lei diz que quando houver, por exemplo, atraso injustificado, e o que tem acontecido não importa a justificativa que aquele contratado ofereça em defesa. Ele normalmente já entra ali, não justificou. A lei obriga que se aplique a penalidade. E não é bem isso. Quando você não tem regulamentado, você esquece dessas questões que o Chelsea acabou de dizer, e você também acaba, por exemplo, abrindo o procedimento administrativo só por abrir. Só de praxe, não serve para nada, porque a ampla defesa ali, às vezes a empresa juntou documento, explicou que houve um problema na transportadora, né, eles realmente terceirizam isso, e aí quando chega lá na frente, não comprovou, nós somos obrigados, não temos atenuantes, não temos uma dosimetria da pena. Sim.
tudo logo é multa, ou então tudo logo é uma suspensão, impedimento. Então, eu acredito que esse processo sancionatório ele precisa melhorar e muito. Tem que haver uma reflexão em cima. Eu estou cansada de perguntar e escutar a resposta. Não, a gente não tem regulamento nenhum. Ou seja, aplica a sanção no seco, vamos dizer assim, né? Vai lá e engole no seco, porque só temos isso para aplicar a penalidade e pronto. Não temos uma dosimetria da pena. Se esse licitante realmente justificou, se ele teve um problema com um terceiro, né? Prever essas questões que são atinentes à própria comercialização do produto. Faz parte, né, do negócio. Você ter atraso, você ter... Agora, há situações e situações. O que eu não quero aqui é também passar a mão, né, na cabeça de licitante que realmente, às vezes, a gente sabe que não se responsabiliza por aquele contrato, não leva em consideração que tem prazos, que precisa cumprir. Então, existe um lado também que a gente precisa considerar. Mas esses processos sancionatórios, principalmente nessas situações de multa, o meu receio é que você vai reter uma multa, não dá o efeito suspensivo, não concede o efeito suspensivo dessas defesas, desses recursos, e vai avançando, vai virando uma bola de neve. Você acaba também prejudicando aquele contratado, né, na execução desse contrato. Priscila, só colocar um alento para você. De fato, essa questão do efeito suspensivo no contrato, no recurso administrativo de sanção, de fato, na 8666, eu já me deparei com várias situações nesse sentido, de o particular ser punido com a multa, ele ingressar com recurso, e ato contínuo já iniciar a cobrança da multa, enquanto o recurso dele nem foi apreciado. Não, né? Foi apreciado e passou meses e anos. E aí foi cobrado de forma administrativa, ingressou-se com a execução fiscal e o recurso ele não foi apreciado. O alento é o seguinte, a nova lei de licitações, ela, de forma automática, todos os recursos têm efeito suspensivo, inclusive o recurso de representação. Boa lembrança. Em relação a essa questão do processo sancionatório, a gente tem uma tímida evolução daquilo que a gente observa do 86 até o 88, em relação àquilo que a gente observa agora a partir do 155. Teve uma evolução, mas uma evolução tímida, tá? Porque se a gente fala tanto em segurança jurídica, essa segurança jurídica ela tem que ser concretizada tanto no processo rescisório como de extinção dos contratos, né? Porque é isso. Antes, durante a 8666, você não tem critério de dosimetria. Hoje a gente pode falar que tem um critério de dosimetria que está lá no artigo 23 da LINDB, com as mudanças da 13655. Critérios esses que foram ampliados na nova lei de licitações. Mas ninguém conhece a LINDB, poucos advogados conhecem a LINDB com essas alterações da 13655, e o judiciário já está reconhecendo, não, olha, aplicou desproporcionalidade, eu tenho que ver... consequência também, isso. E hoje, como você bem falou, os editais eles não estabelecem. Eu estava analisando o edital essa semana de Blumenau, da Oktoberfest, que nós representamos uma empresa aqui, e dentro do edital estabelecia, será caracterizado como atraso justificável as seguintes situações. Então, eles arrolaram lá umas 10 situações que já enquadrava o atraso como justificado. Porque, como a Priscila disse, eu demonstro por A mais B a justificativa do meu atraso. Então, o que a lei ela permite é o atraso, é a punição em razão do atraso injustificado. Se eu justifiquei, a administração é obrigada a reconhecer. Mas muitas das vezes não é assim. Né? Muitas vezes. Muito bom. Muito bem. Vamos ao próximo, então, sobre pagamento antecipado. Isso aqui, a gente já conversou anteriormente sobre... Isso aqui são casos específicos, né? Mas o licitante, ele deve saber onde encontrar esse parâmetro aqui. Quando que eu posso, no caso, pedir o pagamento antecipado ou quando que a administração pública ela vai ofertar isso, né? Se é que é o caso aqui. Então, eu vou começar pelo Antônio. Bom, pagamento antecipado, muito interessante essa pergunta, e ela vai se dar em casos bem específicos, tá? Então, a gente vê isso em alguns casos de contratação de artistas,
Tá? E também a gente viu isso em uma medida provisória no momento do Covid. Porque em alguns casos muito específicos, para o fornecedor conseguir fornecer ou entregar o material ou o produto, ele necessita já ter o capital. Tá? Então tem que ser analisado com calma. Lembrando, eu tenho que trazer dispositivos para garantir que eu vou fazer esse pagamento, mas vou receber. Caso eu não receba, como que eu posso reaver aqueles valores? Então existe a possibilidade de seguros e tudo mais, mas eu gostaria de explanar para toda a banca para a gente discutir sobre isso. Tiossi? A questão do pagamento antecipado não é uma novidade, isso já acontecia, obviamente. Sim. Agora com a nova lei, muitas coisas que estavam adormecidas na 8666 ou que a própria jurisprudência já legitimava, agora ganha uma nova roupagem, agora o debate vem à tona e é de suma importância. É interessante nós termos como parâmetro o artigo 40, inciso 1 da nova lei de licitações, que dispõe que as contratações elas tomarão como parâmetro aquisição e pagamento semelhante ao do setor privado. Então, dependendo da natureza do objeto, dependendo do tipo da relação que você possui contratualmente, você se apega a situações que são corriqueiras no âmbito do direito privado. E o pagamento antecipado é uma delas. Dependendo da relação comercial, é possível o pagamento antecipado. E, ao meu ver, a legislação ela pontua de forma direta, de forma expressa, pelo menos duas hipóteses. Uma, quando é uma condição indispensável para o recebimento daquele objeto, ou seja, ou você me paga de forma antecipada, ou eu não forneço o objeto. Obviamente, o instrumento convocatório tem que trazer as cláusulas, as garantias são fundamentais, a própria jurisprudência do TCU já, de forma reiterada, bate nessa tecla, e a outra é a questão relacionada a um desconto. Se houver um desconto por parte do licitante significativo em relação ao preço, é autorizado o pagamento antecipado. Lembrando que, como já falei anteriormente, existem etapas da despesa pública. Empenho, liquidação e pagamento. E nós estaríamos invertendo. Ficaria empenho, pagamento para depois acontecer a liquidação. Liquidação é quando existe o reconhecimento que o serviço foi efetivamente prestado ou objeto entregue. Por isso que as cautelas que o Antônio comentou, as garantias são fundamentais. Então eu vejo com bons olhos. Tradicionalmente nós precisamos seguir o procedimento habitual, mas em situações específicas é uma ótima alternativa para que o poder público consiga, sim, atender o seu interesse público. Muito bem. Muito bom. Anilo, o que seria pagamento do incontroverso? Bom, o pagamento do incontroverso, Bruno, é um expediente que está positivado na lei. Há um dispositivo legal que determina que a administração pague ao particular aquilo que foi executado e que não há nenhuma discussão no tocante à quantidade, às dimensões, às especificações e à qualidade. Eu vejo esse como mais um dispositivo para concretizar essa segurança jurídica, esse bom princípio aí, né, de realização de negócios entre a administração pública e particulares, porque o que acontecia, e o que porventura pode até acontecer, dentro de uma perspectiva do particular de receber um volume significativo, levando em consideração a execução de um quantitativo considerável, a administração se apegava em detalhes ou em pequenas inexecuções e acabava por travar o pagamento daquela parcela maior. Então, o que a lei ela vem estabelecer? Se você executou um quantitativo e há um volume significativo que é incontroverso e só uma parte é controversa, que se libere esse pagamento de forma a recapitalizar o particular e esse controverso, vamos dentro de uma dialética processual, né, um contraditório para a defesa, ouvir o particular de modo a conhecer as razões, né? A administração coloca a sua opinião em razão da não execução e o particular vai discutir. Se for o caso, ele refaz, corrige, repara, mas aquilo que está executado, eu já faço o repasse dos valores devidos, recapitalizo o particular para que ele não tenha prejuízo para a execução do restante do contrato, né? Isso era um problema que gerava, assim, prejuízos gigantescos aí em todo o Brasil.
Isso acontece muito em obras, né, Anielo? Sim. Em especial quando elas são contratadas global. Porque Perfeito. aí na hora da medição eu tenho que medir o quantitativo global ali, por algum motivo, ou ele não executou totalmente aquela etapa que deveria, ou em um ponto dessa execução eu tenho alguma dúvida, então ele segurava toda a nota, não fazia o pagamento até dirimir aquela controvérsia, vamos dizer assim, daquela execução contratual. Sabe, Bruno, eu recebi participando de um grupo de WhatsApp, uma pergunta de um fornecedor que eu achei interessante, que eu queria colocar aqui na banca, para ver o que vocês acham. Ele diz assim, que pela sistemática ali do modelo do edital da AGU, dos modelos do contrato, ela prevê a questão do pagamento do incontroverso e fala sobre a nota fiscal a respeito só dessa parcela incontrovérsia. A emissão da nota fiscal de apenas daquele valor. E a dúvida dele era a seguinte: quando eles emitem a nota da mercadoria, que muitas vezes você envia essa mercadoria para o órgão através de uma transportadora, às vezes o quantitativo, volume, né, daqueles produtos é muito alto e você divide entre as transportadoras. Então, vai uma parte dessa mercadoria, ela não vai por completo. Então, qual era a dúvida dele? Que quando você emite a nota fiscal e a nota fiscal é do todo, né, eles também emitem a DANF, né, o documento auxiliar ali da nota fiscal que acompanha essa mercadoria. E às vezes é o mesmo DANF para esses mesmos, pontualmente vai com uma transportadora e o mesmo DANF vai pela outra transportadora. Então veja que é uma pergunta prática. O que ele disse? Como é que eu vou emitir uma nota fiscal, que é só da parte que primeiramente o órgão está recebendo, que seria da parte controversa, ainda não mandei toda a mercadoria, se o DANF é de tudo? Então, a dúvida era da sistemática de recebimento dessa nota fiscal e que o DANF não vem acompanhando aquela nota, pelo menos no entender dele, não é a nota fiscal só da parcela, que aquele órgão vai receber primeiro. Então, no primeiro momento, eu pensei assim, nossa, como é que ele vai resolver? Vai resolver o seguinte, né? Ou aquele órgão vai ter que esperar toda essa mercadoria chegar para que pague, né? Ou, se não, fica um pouco complicado ele emitir a nota fiscal de novo, só daquela parcela que ele está enviando. Afinal de contas, ele já está se programando para enviar toda a mercadoria. Então, o que vocês aconselhariam? Eu penso, né, que se aquele órgão está esperando toda a mercadoria, né, e se realmente ele já começou todos os procedimentos, que aquele órgão aguarde para receber toda a mercadoria para que resolva pagar. Eu não vejo tanto dessa questão da parcela em controvérsia, sabe? De já pagar a parcela em controvérsia. E aí o contratado, ele precisa se programar e verificar esses prazos para que ele não pule etapas, senão ele está esperando, vai chegar aquela mercadoria, já vão me pagar, já vão liquidar e vão pagar. E eu não vejo muito assim. Então, acho que o mercado ele precisa se preparar para se responsabilizar com os prazos que estão ali determinados no contrato. O que vocês acham nessa situação? Tem questão do prazo para entrega, prazo para execução, que de fato Sim. precisa de uma atenção muito maior por parte dos fornecedores, porque em linhas gerais o que a gente ouve por parte dos servidores públicos é o constante atraso na execução do objeto. Muitas vezes são municípios do interior, onde os pedidos são de pequena monta, e o fornecedor ele fala, eu não vou entregar essa quantidade. Ele espera um pedido maior ou um grupo de municípios para que ele faça um único frete, uma única distribuidora e saia distribuindo. Mas no momento em que ele participa da licitação, essa não é a regra, essa não é a diretriz. Principalmente num registro de preço, onde o poder público pode solicitar o quantitativo que é pertinente para ele. Então, é necessário realmente que os fornecedores se adequem a esses prazos e, se foi solicitado uma unidade, tem que entregar uma unidade cumprindo esses prazos. Eu sempre faço uma analogia com nós, enquanto usuários do serviço público, enquanto usuários de produtos, enquanto consumidores. Eu estou lá no interior do Paraná, eu compro uma camiseta. Eles vão me entregar uma camiseta no prazo, não vai esperar falar, mas tem que esperar mais pedidos de camiseta aí no Paraná para eu te entregar. Não, você vai cobrar o frete para me entregar uma camiseta. Se no outro dia eu pedir uma outra camiseta, ele vai entregar no outro dia uma outra camiseta com frete também. E as empresas precisam criar essa rotina de entregar conforme os pedidos e não necessariamente esperar
né, um volume. Aprimorar essa logística, Exatamente. Né, aprimorar essa logística, porque na prática, no ambiente privado, funciona. Sim, sim. Por que no mercado público não funciona? Existe essa dificuldade. E aí entra na questão dos prazos também de recebimento provisório e definitivo. Vamos supor que sejam duas transportadoras, pegando esse seu exemplo. Prazo de recebimento provisório, 5 dias úteis. Recebimento definitivo, mais 5 dias úteis a partir do provisório. Chegou ali com 3 dias. Então vamos aguardar para ver se dentro do prazo será entregue o quantitativo total, para que daí eu faça a mensuração e dê a liquidação ou não. Agora eu não vejo necessidade de ter notas fiscais separadas. Não, a empresa recebeu uma nota de empenho, um pedido, ela emitiu uma nota fiscal daquele pedido. Vamos supor que 50% do pedido esteja ok. Né? Vai pagar 50%. Então vai glosar, vai reter a outra porque não foi liquidada. Sim. Porque muitas vezes fala, não, agora tem que emitir uma outra nota fiscal. Mas como assim? Eu já emiti a nota fiscal. Nessa dinâmica do contrato da AGU, vou até procurar onde está, né, para a gente debater e ter certeza, mas estava se discutindo uma cláusula de que você emitia a nota fiscal só da parte controversa, só daquela parcela. Mas a nota eu preciso emitir no momento em que a mercadoria ela é encaminhada para... O que eu penso, doutores, é o seguinte, que tanto essa cláusula como o artigo da lei foi pensada para fornecer execuções de serviços de obras. Porque geralmente a nota fiscal ela é emitida depois que o serviço é medido e a medição é aprovada. E aí quando ocorre a medição, eu já destaco o que é controverso e o que é incontroverso. Sim, agora serviços, é interessante, porque eu posso ter esse mas problema não pode ter no fornecimento. Perfeito. Ou seja, eu tenho uma ata de registro de preço com 50 itens, solicito 40 itens, desses 40 itens, 38 itens está ok, 2 itens, né? Você vai reter não tudo. Estão. Exatamente. E aí? Então, vai cancelar a nota? eu vou ter que correr para... Não é o que eu faria? Se eu fosse o contratado, no menor tempo possível, eu trocaria aquele objeto, substituiria aquele objeto, para aí sim eu liberar a nota fiscal inteira. E não ter todo esse problema contábil de cancelamento de nota, nem sei se isso é possível. Ou seja, eu correria para resolver o problema da administração, para eu já receber os meus recebíveis, levando em consideração a nota anteriormente já emitida. Eu iria nessa linha. Correria para sanar o problema. Perfeito. Mas é curioso. Vai dar problema no fornecimento. E você bem falou, mas para os serviços e obras, porque aí fica bem claro, né? Que aquilo que foi medido, porque existe muito... Falaste a respeito dos pagamentos quando advém de convênios federais, estaduais, tem muito essa situação de que só é liberado pagamento. Antes essas parcelas elas eram antecipadas. Agora não, agora só é liberado pagamento relativo àquela parcela do convênio quando demonstrada a medição do serviço. Né? Eu executo, faço a medição, aí a liberação. E aí só a liberação daquela parte, daquela parcela, porque o que acontecia muito era, libera tudo, e aí o ente ficava com aquele valor, né? E muitas vezes a gente sabe o que acontecia nesse período e faltava dinheiro lá no final. Não sei porquê, mas faltava. Faltava lá o recurso no final para pagamento, mas é interessante a pergunta dele, desse rapaz que fez aqui no grupo, porque eu fiquei pensando, realmente, ele vai emitir uma nova nota, e aí a preocupação dele era com a questão da circulação da mercadoria, que é um DANF só, mas para várias transportadoras, né? Enfim, então, e que é complicado mesmo no dia a dia de pensar que vai haver a substituição disso lá na frente. Agora, o que é bom, Priscila, ele recebe logo, né? O que é bom é essa informação de que essa novidade da nova lei de licitações já está contemplada nas minutas, né? As minutas federais. E as minutas federais, elas acabam servindo de inspiração para toda a administração pública brasileira. Sim. Ou seja, então, graças a Deus, já é um sinal de que o nosso cliente, o licitante, o contratado, terá aí uma boa perspectiva futura no tocante ao pagamento. E todo licitante que se der, diferente com essa cláusula, ele for um fornecimento, igual você falou, ele vai pedir um esclarecimento e tudo mais. Acho que é bem importante. Eu quero ir para o último tópico. E esse último tópico, ele é bem bacana, porque ele vai falar o seguinte: imposição de alteração da forma de pagamento, que é o famoso acordo entre as partes. Como que vai funcionar agora com a nova lei? O que vocês entendem sobre esse tópico? A nova lei de licitações ela não traz um prazo para pagamento.
os prazos eles serão fixados no instrumento convocatório. Então, daí isso gera uma liberdade para que cada órgão público, diante da natureza de cada objeto, tenha, obviamente, prazos distintos. Porque nós tratávamos antes como uma regra geral, 30 dias. Na verdade, a lei falava em até 30 dias. Inclusive, tem um dispositivo lá na 8666 adormecido que, caso os licitantes soubessem, com toda certeza pleiteariam uma diferença aí por parte do poder público. Porque consta lá, na 8666, que pagamentos cujo valor não extrapole os limites da dispensa do 24, inciso 2, que hoje é R$ 17.600, o prazo de pagamento é de 5 dias úteis. Então, por mais que o edital contemple 30 dias, o edital está equivocado. A partir do 6º dia, a administração está em mora. Ela tem que pagar multa, correção monetária sobre essa parcela. Mas como os licitantes não estão atentos a esse detalhe, acaba passando batido. Eu digo que é mais sorte do que juízo por parte do poder público. E no tocante às alterações de formas de pagamento, ao meu ver, é um tema muito polêmico, porque isso impacta diretamente a participação dos licitantes. As empresas elas precisam avaliar o instrumento convocatório, quais são as condições, para que ele tenha um fluxo de caixa, para que ele se organize, para que eventualmente ele contraia empréstimos, para ele honrar com seus compromissos, e a partir do momento em que as regras, estando na mesa, uma empresa é contratada e depois dessa contratação as regras são alteradas, isso pode gerar questionamentos. Então eu vejo como uma excepcionalidade, embora eu não goste muito de utilizar esse termo entre regra e exceção, mas eu vejo que a questão do pagamento, nós temos que seguir as diretrizes do instrumento convocatório. Mas, sendo necessário, eu vejo que alguns requisitos seriam fundamentais. Por exemplo, fato superveniente, tem que acontecer algo que inicialmente não era possível prever quando o edital ele foi lançado, que seja para atender um interesse público e que tenha o acordo entre as partes. Não é uma alteração unilateral por parte da administração pública. Demanda, obviamente, o licitante falar, é um fato superveniente? É. Tem interesse público? Tem. Porém, eu não concordo. Para mim, não faz sentido. Eu me organizei para receber nesse formato, em tais condições. Então, é uma situação que, ao meu ver, depende, sim, de um consenso, de um termo aditivo materializando essa alteração, e não é simplesmente um combinado verbal ou um ato unilateral. Perfeito. Acompanho o relator. Irretocável. O que eu só gostaria de... Não, é perfeito mesmo. Acho que ele fez um fechamento maravilhoso sobre o assunto. O que eu gostaria de colocar, dentro dessa perspectiva da gente dar alguns insights aqui para o nosso mercado, para as empresas, está relacionado numa imposição unilateral da administração pública, né, por tal como motivo, de querer alterar a cláusula financeira do contrato. Então, como o professor colocou, tem que ter um fato superveniente, devidamente justificado, e esse termo aditivo ele só vai se viabilizar se existir a bilateralidade. Ambas as partes têm que concordar. Ou seja, não pode ser imposto goela abaixo como os acréscimos e supressões. O particular tem que contratar, ele tem que concordar. E muitas das vezes o objeto está executado e a administração pública, por conta de um problema financeiro, quer reprogramar os pagamentos de algo que já foi executado. E o contratado ele tem que relutar. Não, eu me programei, eu tenho um fluxo financeiro, me descapitalizei e eu preciso retomar esse capital para eu continuar a execução da obra. Porque senão entra assim num círculo vicioso, né? Eu tenho um cronograma físico-financeiro de uma obra e aí começam os atrasos, e por conta desse atraso, consequentemente, eu vou atrasar a execução das próximas etapas. E aí, muitas das vezes, a administração instaura um sancionatório. E o motivo é a inadimplência. Então, aí acaba você tendo um círculo vicioso. Então, assim, ter um jurídico forte, a administração veio impor essa modificação da cláusula de pagamento de forma unilateral, tem que ir para a briga, tem que relutar, não. A lei estabelece como um expediente bilateral, vocês não podem... Uma vedação, né, das cláusulas financeiras. Não pode impor. Sim. E vão para o pau. Eu quero colocar um último tópico fora do roteiro. Porque assim, a gente está falando aqui da questão do pagamento, que é extremamente importante para o empresário ele manter ali o serviço, certo? Enfim.
que acontece? Se a administração pública ela atrasa 100, 150 dias e exige a execução, eu acho que é uma relação injusta. A continuidade dessa execução. Se ela atrasar, agora o particular, o licitante, ele não deveria também deixar de fornecer? Como que isso funciona para quem está na prática? E muitas vezes parece coisas óbvias, né? Quem está falando, mas é necessário falar o que esse licitante ele deve... Qual que é a postura se ele licitasse, no caso, no escritório de cada um de vocês e perguntasse só, eu tô sofrendo prejuízo, tô tendo que tirar há muito tempo do meu bolso e eu não tenho mais condições de executar essa obra, esse serviço. Eu vejo que para participar de uma licitação é necessário conhecimento. Tem que saber quais são as possibilidades, quais são os limites e circunstâncias que podem acontecer. Eu vejo que quando a lei ela impõe prazos, os prazos em tese são para serem cumpridos. Porém, a gente sabe que em algumas situações os prazos não são cumpridos. Então nós pegamos como parâmetro a 8666. Em um primeiro momento a gente olha e fala qual o sentido da lei impor prazo para pagamento não superior a 30 dias, porém o licitante tem que aguardar até 90, ele é obrigado a executar o objeto. Só depois desses 90 dias do inadimplemento é que daí sim surgiria a possibilidade da rescisão do contrato por parte dele. E ao meu ver, totalizaria 120 dias, porque são 30 dias para que o poder público pague, e daí ele estaria inadimplente, né, a partir do dia 31. Então daí seriam mais 90 obrigados a executar. Eu falo, qual é a lógica? Tem que pagar em 30, mas pode ficar 90, além desses 30, obrigando o fornecedor? Porém, algo que acaba passando batido, não existe uma cultura por parte dos fornecedores em cobrarem, e os editais geralmente são omissos também, é uma cláusula obrigatória, consta na lei. Todo edital deve prever a correção, juros, a multa por parte do inadimplemento da administração pública. Então precisa existir um movimento por parte dos fornecedores que a partir do momento que o pagamento não é feito, aconteça a cobrança. Porque daí o poder público vai começar a se organizar, vai falar, a gente tem que parar com essa bagunça aqui, porque é muito fácil. Eu cobro para ele executar, mas se eu vou pagar ou não vou, é uma outra questão. A nova lei, ela avançou no seguinte sentido, de 90 dias agora reduziu para 60 dias. O prazo de pagamento, o poder público pode impor 5, 10, 15 ou até 60 dias. Agora, superar esse prazo eu vejo que já seria algo totalmente desproporcional. Então é mais no sentido de analisar o edital, tem cláusula de multa, qual é o índice que vai incidir de juros e correção monetária diante do inadimplemento? Porque o licitante, ele vai se programar. O pagamento é até 30, mas eu sei que pelo menos 60 dias eu sou obrigado a executar. E na hora que ele vai elaborar a sua planilha de custos para participar da licitação, é aí que eu digo que participar de licitação não é pegar o preço de prateleira, é você considerar essas possibilidades. E daí a gente tem que ter muita cautela quando fala lá em sobrepreço, superfaturamento. Porque uma coisa é eu comprar no balcão. Agora outra coisa é a empresa ter a logística para entregar, ela suportar esses 30 ou 60 dias para ter o recebimento. Então geralmente tem um valor maior justamente por conta dessas possibilidades. Mas se o edital traz qual é o índice, qual é a correção, o licitante ele vai compor a sua proposta já trazendo essas possibilidades, que é a gestão de riscos na hora de participar da licitação. E daí, automaticamente, ele não vai ficar ali refém de uma situação, porque aquilo já estava planejado. E ele sabe que, em algum momento, ele vai ser ressarcido daquela etapa. O poder público vai indenizá-lo por essa diferença. Vai pagar com atraso? Sim. Tem uma nota de empenho e tem uma nota fiscal que bate, mas é a diferença. O poder público vai empenhar uma dotação específica para indenização, ele vai emitir uma nota específica e vai receber aquilo ali. Então, a gente precisa realmente que os fornecedores se atentem aos seus direitos, porque falta informação por parte deles, depois a gente vê todo mundo reclamando, chorando, reclamando que o poder público não cumpre com a etapa. Mas vamos fazer o nosso trabalho de casa, vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos realmente brigar pelos nossos direitos. Acho que depois disso... Só um complemento que é curioso e muito contratado não sabe, tá? Dados 90 dias no âmbito da 8666, ou dados 60 dias agora, no bojo da 14133, essa busca de extinção tendo como motivo o inadimplemento não é algo tranquilo. Você pode ingressar com requerimento, vai ser negado e 100% das vezes, na verdade não, é necessariamente
é necessário que o particular ingresse com uma ação. É o judiciário que declara a extinção do contrato administrativo quando tem inadimplência da administração. E aí, sabe qual que é o curioso? Que a procuradoria, quando vai contestar ou quando vai apresentar as informações, ela diz que aquele objeto, por meio daquele objeto, é prestado um serviço essencial. E aqui que o Poder Judiciário decide, não, eu não autorizo a extinção do contrato. É uma coisa maluca que acontece nos municípios. Então, você está executando o objeto com prejuízo, não está recebendo, principalmente em contratos de prestação de serviço, porque, veja, se é um fornecimento, a próxima nota de empenho eu não entrego mais. Ah, mas eu vou instalar um sancionatório. Melhor eu ser punido aqui do que me descapitalizar mais ainda. O problema são contratos de locação, contratos de obra. Sim. Às vezes você locou uma viatura, você locou uma impressora ou algum outro equipamento. A administração pública está usando, você está pagando a prestação no financiamento daquele objeto e você não está se recapitalizando. E só judicialmente. E muitas das vezes o judiciário nega. E aí é interessante que tenhamos uma análise sistêmica de tudo isso, porque o que acontece? Temos que avaliar se o atraso ele é pontual naquele contrato ou se é um atraso sistêmico. Porque onde que fica a questão da ordem cronológica? Sim. Será que outros prestadores de serviço que executaram posteriormente ao meu serviço já receberam ou também estão com o mesmo atraso? Agora, se eu sou o primeiro da fila, aí tá tudo bem, é justificável por conta de uma queda na arrecadação, por conta de algum repasse que não veio de algum convênio, abriria margem para esse eventual não pagamento, mas no momento de pagamento teria todo multa, juros e correção. Então aí que eu digo, importância de nós termos um foco no pagamento, os órgãos de controle avaliarem a ordem cronológica. Sim. A lei de responsabilidade fiscal, ela dispõe exatamente sobre isso, que em tese você não pode empenhar novas despesas ali sem que você tenha feito o pagamento do último bimestre. Então tem uma série de situações que na prática acabam sendo violadas. E a partir do momento em que existir uma harmonia entre tudo isso, acredito que reduzirá significativamente essas possibilidades. Outro expediente interessante do pagamento em atraso é que muitas administrações exigem para pagar a quitação total no tocante àquele pagamento, ou seja, pagou-se em atraso e o particular ele abre mão do recebimento dos juros, juros e correção monetária. E tem editais que silenciam a previsão da correção monetária e do pagamento. Sim, bastante. Vários, né? Que é proposital. Não, mas você não vai me pagar corrigido, não. O edital ele não previu. Mas isso já chegou no STJ. O STJ falou o seguinte, você tem que pagar o valor devido, corrigido monetariamente, mesmo o edital sendo silencioso. E aí vai ter que ser utilizado o índice que se aplica naquele segmento. Setorial, condizente com o contrato. Mas a administração é esperta, ela retira. Ela sabe que vai pagar com juros, ela retira por quê? Porque não vai pagar com juros. E aí, quando vem o Tribunal de Contas no futuro, ele fala assim, pagou com juros por quê? Então, essa despesa ela passa a ser uma despesa imprópria. E aí, o ordenador de despesa que pagou esse plus pode ser responsabilizado. Então, é um negócio meio maluco, né? É igual imobiliária, né? Quando você vai alugar uma casa, eles colocam o primeiro contrato bem com as cláusulas que favorecem a eles, né? Sim, se você não questiona, é uma cláusula de adesão. Aqui são chamadas as cláusulas exorbitantes. E o licitante tem que impugnar. O que não quer dizer, e a gente teve uma evolução nesse sentido do próprio direito administrativo, que eu vou ferir uma garantia constitucional individual, né? Então, as garantias, elas são devidas. Eu não posso simplesmente justificar a violação delas pela supremacia do direito público ou por essas cláusulas exorbitantes. Mas, mesmo assim, toda empresa que vai participar de licitação, ela precisa compreender que nós estamos dentro de um regime diferenciado daquele da iniciativa privada, do privado. Então, quando você vai participar, você já tem que saber que são cláusulas exorbitantes, que não cabe uma extinção unilateral da sua parte, por exemplo, desse contrato, mas cabe, por exemplo, você... diante de um atraso de 60 dias, a Lei 14.133 já traz essa previsibilidade, já prevê isso, de você pelo menos pleitear junto à administração pública que você suspenderá ou que você já não tem mais interesse naquele contrato. Só que, claro, ela vai, nesse sentido, ter que abrir um procedimento e analisar a sua
a sua demanda e, fora isso, se não deferir, só o judiciário, infelizmente. Então, o licitante ele também precisa, dentro do gerenciamento de risco, né, da gestão de risco dessa proposta, dessa participação da licitação, dessa contratação, avaliar também tudo que poderá acontecer e como ele vai mitigar da melhor forma, né, se vai ingressar com uma ação judicial ou não. E, às vezes, eles têm muito receio de ingressar com uma ação porque eles temem a represália dentro de um órgão. Imagina que eu tenho um contrato grande aqui, eu vou ainda pleitear junto ao judiciário o recebimento, ou então a extinção desse contrato. Como é que fica, Priscila? Nunca mais eu vou ser aceito lá naquele órgão. Então, existe também um receio desse mercado que participa de licitação, quando a gente tende a até incentivá-lo a buscar os seus direitos, né? Mas eu acho que deve haver uma mudança de mentalidade em relação a esses licitantes que estão participando, porque quanto mais eles patinam nessa ideia de que não deve pleitear os seus direitos, mas a gente continua também nesse imbróglio. Não paga, é uma pagadora, não vou lá participar, ou então se vou participar, já sei mesmo que não, se acontecer algo desse, eu vou me abandonar aquele contrato, e por aí vai. Vai puxando o fio, né? Como diz no Twitter. Lá vem o fio, segue o fio. E não evolui, né? Evolui, então é por isso que a gente está aqui. Muito bem, muito bem. Para a gente fechar aqui a banca do licitante com o tema de pagamentos, né? Todos vocês, felizmente, é uma honra, estarão no Com Licitantes 2023. Eu vou começar pela Priscila. Priscila, uma dica prática sobre o seu tema que você vai abordar do Com Licitantes. Nada mais, nada menos que habilitação não é para amadores. Então, uma dica simples, mas só que de forma prática para o licitante agora. Primeiro que eu amei esse tema, né? Não é para amadores, não é mesmo. A minha dica prática é a seguinte: nós estamos diante de um novo marco regulamentatório, um novo marco normativo, e que a gente, sim, evoluiu. Então, a minha dica é: o licitante não precisa se prender tanto a uma fase e achar que ela tem que ser a mais burocrática de todas as fases desse processo de contratação. Porque ainda temos muitos licitantes se atendo às vírgulas do processo, do seu concorrente, e não se preocupando com o que realmente deve se preocupar, né? Que é a responsabilidade dele diante desse processo, a responsabilidade dele diante desse futuro contrato. Então, a gente ainda se apega a uma dinâmica, uma lógica muito burocrática, muito rígida da 8.666, que, embora a 14.133 ela não tenha sido tão disruptiva, eu considero que, na prática, o licitante precisa começar a ter essa virada de chave, ter outras estratégias, que não só a eliminar o concorrente por um pequeno detalhe. Então, eles ainda são muito, como é que eu posso dizer, muito presos, né? Formalistas. Muito formalistas. Exatamente, eles ainda são muito formalistas. Então, a minha dica prática: estamos diante de um novo mundo. Eu sou muito otimista e acredito que a gente está diante de um novo mundo, sim. Há esperança. Tiossi Júnior, a palestra será o poder dos procedimentos auxiliares focados aqui na área da saúde. Tiossi, uma dica prática aí sobre, não precisa ser exatamente para a área da saúde, mas sobre os instrumentos auxiliares que a gente tem ali e como que você faria uma dica prática para o nosso licitante. Dentre as grandes novidades da 14.133, os procedimentos auxiliares, eles chamam muito a atenção. Está lá no artigo 78, são 5 procedimentos. Nós temos o credenciamento, o sistema de registro de preço, o PMI, a pré-qualificação e o registro cadastral. E eu destaco o credenciamento, que tem um impacto muito legal. A nova lei, ela traz agora de forma expressa. Antes nós tínhamos o credenciamento de forma implícita na legislação, fundamentava-se no artigo 25 caput da 8.666, agora está lá, né, no artigo 74, inciso 4, e no artigo 78, inciso 1, né, como um procedimento auxiliar. Mas a dica para o fornecedor é a seguinte: se atente ao preâmbulo dos editais e dos avisos de contratação direta, quais são as leis e quais são os regulamentos que se aplicam naquela contratação. Porque nos termos do parágrafo 1º do artigo 78, os procedimentos auxiliares serão regulamentados de acordo com as peculiaridades de cada entidade.
E daí o credenciamento, pode ser que cada entidade tenha um regulamento dispondo de forma distinta sobre os critérios para escolha e principalmente no sistema de registro de preço, que na nova lei de licitações está lá, do artigo 82 ao artigo 86. E agora tem uma variedade de opções, né? A possibilidade de prorrogação da ata por igual período, registro de preço em contratações diretas, seja dispensa ou inexigibilidade de licitação, a questão da atualização de preços, que é possível numa ata, revisão, reajuste, repactuação, aditivos em ata, desde que exista um regulamento com tal permissivo, nos mesmos modos do artigo 124 e 125 da nova lei. Então, assim, se atentar ao preâmbulo, onde existirá ali Lei 14.133 e regulamento tal. Então, pode ser que seja da União, pode ser que seja do Estado, pode ser que seja do município. Então, tenha acesso a tais regulamentos, veja as possibilidades, porque muitas vezes você vai potencializar o seu resultado com a prorrogação da ata por igual período. Eu tenho lá 1.000 unidades, prorroga mais 12 meses, renova mais 1.000 unidades, olha só, que fantástico para o licitante. Mas tem regulamento que veda, tem regulamento que permite. Então, é se atentar a esses detalhes. Muito bem. Bola, hein? Muito bem, muito bem. Só a fala dele já dá uma... já. E eu quero também trazer, porque o Antônio Lima, ele vem do Conquista Cash, ele vem como um comentarista / apresentador, e ele vai exercer, acho que é somente ele que tem ele tem multitalentos, né? Ele é extremamente habilidoso, híbrido. né? E ele consegue, ele vai ser extremamente importante para trazer esse ponto de vista que cada professor ali, sem acessar o briefing, tá, Antônio? Você vai trazer o ponto de vista e o que se espera da próxima palestra, apresentando ali junto com o Guilherme Lins ali em uma das plenárias ali, em um dos palcos. Então, você vai ter um papel fundamental que é preparar ali, linkar as palestras uma com a outra e também preparar o público por o que vem pela frente, né? Então, eu acho bem importante, mas eu quero aqui extrair o seu lado professor. Uma dica prática que você entenda que faça sentido na vida do licitante de acordo com a nova lei de licitações. Uma dica prática seria analisar, em especial, a vigência dos contratos na hora de participar, porque pode acontecer de quando você participar de uma licitação, hoje pela 8666, você, eu perdi esse ano, o ano que vem terá uma nova licitação. Mas, a depender, você pode se deparar que um determinado órgão público, que pode ser o seu cliente, ele faz uma licitação por um tempo maior. Então, ficar bem atento a isso na hora de participar. Porque se você está diante de uma licitação que tem a vigência, por exemplo, o fornecimento contínuo de 5 anos, a atenção tem que ser redobrada. Porque assim como você pode, em tese, garantir 5 anos de fornecimento para aquele órgão público, você pode ficar até 5 anos sem fornecer para aquele órgão público, e isso é prejudicial. Ninguém quer ficar sem fornecer para o seu cliente. Então, eu destacaria este ponto em especial, e é isso. Muito bem. Priscila, obrigado pela sua participação mais uma vez. Estamos juntos. Conte comigo sempre. Agradecer a equipe, que sempre gosto de agradecer a equipe que fica por trás aqui, né, dos bastidores. Agradecer os nossos amigos, meus amigos, nossos. Sim, Estão aqui, o Tiossi. Então, muitíssimo obrigada, Antônio, também que está sempre aqui com a gente. Muito bem. Anielo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é uma honra debater, aprender bastante, né? E o próximo desafio será sanções. Para a gente fechar esse bloco da banca aqui, também estou ansioso, porque a gente já tratou, teoricamente, de alguns pontos de sanções, né? Amanhã a gente faz esse fechamento aí, para que a gente consiga tratar esse tema a fundo. Tiossi Júnior, obrigado mais uma vez, meu amigo, pela presença, pela participação, pela entrega. Estamos juntos. Eu que agradeço. A energia aqui do ambiente realmente é diferenciada. É sempre uma alegria, né? Compartilhar algumas experiências, rever amigos, aprender, ter novas percepções e compartilhar um pouquinho com esse universo de licitantes, porque realmente é algo fantástico. Licitação, sou apaixonado, sou suspeito para falar disso. Antônio, mais um episódio chegando ao fim. Eu sentirei saudades da banca do licitante. Hoje, calma que ainda temos mais um. Temos mais um aí pela frente. Obrigado mais uma vez, estamos juntos. Eu agradeço. Valeu. Pessoal, a gente fica por aqui.
A banca que falou sobre pagamentos, nós teremos mais uma falando sobre sanções com Marcos Nóbrega como convidado e também Anderson Pedra aqui compondo a mesa, a nossa banca de licitantes. Também está imperdível. Fique com a gente e até a próxima. Um grande abraço e ótimos negócios. Tchau, tchau.